Então eu tenho que me ficar um pouquinho com as coisas que eu ainda sei, né? Que não são todas as coisas. Então, se eu soubesse, seria muito bom, eu não sei. Então, nós vamos tentar ouvir, eu acredito que dê para ouvir, porque nós estamos em poucos. Eu acho que nós conseguimos ouvir essa música. Que nós temos aqui é o padre, né? Marcelo Rossi, né? Todo mundo conhece, porque ele é famoso, está sempre na televisão, ele tem essa igreja muito grande lá em São Paulo. E vendo assim de perto, a gente vê uma multidão cantando muito bonito, pedindo misericórdia, né? Então nós vamos ver como Jesus nos ensina o que é misericórdia, porque nós temos a ideia de ter pena, ter dó, não é a mesma coisa. Misericórdia é um sentimento profundo da alma, de almas boas, de almas carinhosas, almas que têm amor. É um sentimento que vem da alma. É diferente de ter dó. Eu não gosto, me faz mal ouvir quando as pessoas falam: ai, que dó de fulano, ai, que dó daquilo lá. Nós não devemos ter esse sentimento, que é pejorativo, ele traz para baixo, né? Nós temos que ter misericórdia, compaixão, é junto com o amor. Porque Jesus, quando ele veio, ele nos trouxe o amor. Tudo que Jesus fala, durante a sua caminhada de 3 anos junto com os apóstolos, quando a gente lê, quando a gente vê, é sempre na base do amor. Diferentemente do que tinha antes, né? As leis mosaicas de Moisés, que eram duras por causa da época e do povo da época de Moisés. Então era uma lei assim, muito dura, com muita justiça, mas uma justiça muito dura, né? Jesus não. Jesus sempre tem um modo de contornar a situação com o amor. Então nós temos aqui que a misericórdia é o complemento da doçura. Veja que coisa
coisa linda. É o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. Para sermos misericordiosos, temos que ser mansos e pacíficos. Misericórdia, Jesus fala, misericórdia quero, não sacrifício. Porque na época de Jesus era tudo na base do sacrifício, né? Então eles iam ao templo de ir lá para conseguir, para pedir um perdão ou para conseguir alguma coisa, faziam sacrifícios com animais, com objetos, né? Desde um carneirinho pequenininho até um boi, até um touro, dependia das posses da pessoa que ia fazer a oferta, a oferenda, né? Se tivesse bastante dinheiro, ele comprava um boi ou um touro. Já pensou, menino, comprar um boi para fazer uma oferta e levar, não é? Uma coisa absurda. Ou, se não tinha muito dinheiro, uma pombinha. Maria, mãe de Jesus, quando teve Jesus, ela levou uma pombinha de sacrifício, porque era o que ela podia comprar e pagar naquela época. Então a gente tem que ter isso. Nós temos que desenvolver muito a misericórdia, porque através desse desenvolvimento a gente muda de posição, a gente muda de lado. Então, quando a gente vê uma coisa que nos chama a atenção e que nos dá um sentimento de aversão, mas por que é que esse homem está deitado aí na calçada pedindo dinheiro? Às vezes a gente pensa isso, né? Por que esse moço, ele é moço, podia estar trabalhando, mas está aí na calçada pedindo dinheiro. O que nós temos que fazer? Inverter a posição. Pensa, e se fosse eu sentado nessa calçada, na rua, pedindo dinheiro, pedindo alguma ajuda? Como eu estaria me sentindo? O porquê eu poderia estar sentado aí nessa calçada fazendo isso? Nós não fazemos essa transferência de posição. Nós julgamos, olhamos, né? E julgamos. Está errado, não devia, tinha que estar lá trabalhando. Ele às vezes não consegue o trabalho, não consegue, nós sabemos disso. Nós vivemos num país que não sabemos o que é possível e o que não é possível, né? Então, o esquecimento, quando a gente pensa, a gente, sem querer, a gente está ofendendo, a gente está recriminando, e nós não devemos fazer isso. Nós devemos ajudar, ter a misericórdia, aquele amor que vem da alma. Vai lá, conversa com ele, pergunta o que ele quer, o que se afligiu, por que chegar naquele ponto? A gente precisa ser mais amoroso, ter esse amor que Jesus veio nos ensinar, né? Infeliz, aqui no nosso livrinho fala, infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Porque nós não perdoamos. O perdão é uma coisa muito difícil para nós, porque somos orgulhosos. Nós dificilmente chegamos a pedir perdão por uma falta nossa, nem pensar, né? Porque a gente está acima de tudo, então a gente não pede perdão. E perdoar o outro que nos fez alguma coisa. Mas todo dia nós rezamos o Pai Nosso. E nós, quando rezamos o Pai Nosso, nós falamos de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Levamos ao pé da letra essa oração que nós fazemos várias vezes
Porque de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é uma oração. E eu vou contar para as crianças que estão aqui, façam isso. Levante e agradeçam a Deus o soninho que teve, a caminha gostosa, a coberta, com esses frios que andou fazendo. Já pensou se a gente não tivesse essa cama, esse cobertor gostoso que a gente tem em casa, né? Então a gente agradece. E quando vai dormir à noite? Ai, meu Deus, eu acho que hoje passei um dia tranquilo, não ofendi ninguém, não tenho que estar perdoando, eu estou tranquila, passei um dia tranquilo. Diz que Santo Agostinho fazia isso todas as noites. Santo Agostinho é um sacerdote da Igreja Católica. Mas ele diz que ele fazia a noite, ele começava da hora que ele levantou, pensando tudo o que ele fez. E diz que nós temos que fazer isso. Levantei, fui tomar café, meus filhos, mas a minha vizinha começou a falar, eu já fiquei brava com a minha vizinha. O meu vizinho saiu cantando no pneu. Ah, não, mas ele é demais, né? Ou então, nós vamos... Ai, passou tudo bem, tudo tranquilo. Vamos chegar até a noite, a hora que a gente deitou. E pedir perdão pelas coisas erradas que fizemos durante o dia. Se é que fizemos, né? Então, existem duas maneiras bem diferentes da gente pedir perdão, de perdoar. Uma é da boca para fora. Perdoei, não quero mais saber, né? Tem aquele perdão que a gente perdoa do coração. A gente perdoa e a gente esquece, nem lembra mais. E quando uma pessoa chega para falar, lembra aquilo, nossa, não lembrava mais que você tinha feito isso, ou que eu tinha feito isso. Esse é um perdão bom. E tem o perdão que precisa, que a gente quer que tenha justificativa. Eu só vou perdoar se ele vier aqui e falar, e comprar, e vender, só, se. Esse é o único tipo de perdão que não é o mesmo coração, não é mesmo? A gente sente que não é o mesmo tipo de perdão. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E aqui, outro tema desse mesmo capítulo, que é o capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é reconciliem-se com seus adversários. Então, diante de nossas próprias falhas, possamos crescer, encontrar o bálsamo para crescer e recomeçar. Né? Então, nós temos que ter reconciliem-se com o mais rápido possível com o seu adversário, enquanto estiverem com eles a caminho. É a melhor coisa, não adianta depois que morreu, eu fui mal criado, não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu devia ter feito, não deu mais, né? Então vamos nos reconciliar antes. Brigou com o amiguinho na escola, vai lá no dia seguinte e fica de bem com o amiguinho na escola outra vez. Porque a gente, na escola, tem essas coisas, né? De vez em quando tem uns amiguinhos que a gente briga. Então vai e reconcilie-se com seu amigo. E no dia seguinte você vai estar brincando com ele. E é muito bom. Quanto mais amigos, melhor, né? E depois tem outro tema. O sacrifício mais agradável a Deus. Quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar, e lembrem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra você. Deixe a oferenda no pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão e só depois voltem para fazer a oferenda. Era o caso dos judeus, né, que iam fazer as oferendas de animais. Ele nem tinha se reconciliado, brigou com a mulher lá em casa, falou um monte de coisa que ele não devia ter falado, vai lá para a igreja, lá deles, para
para fazer uma oferenda de um cabritinho, de um boi, de uma pombinha, sei lá o que for. Não, primeiro você vai se reconciliar aqui com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, para depois ir fazer uma oferenda. Mas Jesus não quer mais essa oferenda, Deus não quer mais essa oferenda. Ele já deixou, já falou para nós que não precisa oferecer nada. Ele já se ofereceu em nosso nome, não é? Quando ele vai para a cruz, ele foi em oferta a nós. Então, Jesus já fez a oferenda. Ele não precisa mais. Nós não precisamos subir numa catedral de joelhos para pedir perdão. Jesus não quer isso. Ele não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Eu não preciso ir atrás de uma procissão descalça machucando meu pé. Isso não tem significado para Jesus, para Deus. Não é isso que é importante. É o coração, é o amor, é o que você faz pelo teu próximo. Isso é o importante. Isso vai contar na nossa contagem quando a gente chegar lá do outro lado, não é mesmo? Naquela época, então, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito. Mas hoje nós não fazemos essas ofertas mais não. Né? Nós não precisamos mais fazer isso. Porque o verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais importante do que a oferenda. Então nós não precisamos mais fazer isso. E outro detalhe, outro tema que nós temos bem aqui no capítulo 10 dos Bem-aventurados, os misericordiosos, é o cisco e a trave no olho. Ah, esse é fácil para nós. Porque a gente olha, vê e a gente conserta. Ah, mas se fosse comigo, a gente conserta tudo no outro. E na gente? Essa trave, esse cisco no meu olho é difícil de ver, né? Já viram crianças tribuchando numa loja porque eu quero um brinquedo, ou uma roupa, não sei o que eles usam hoje, mas um brinquedinho, digamos. A criança briga, você passa, você olha, se eu fosse essa mãe, eu ia dar jeito nisso, não é? A gente pensa isso quando vê. E muitas outras coisas mais. É muito fácil a gente ver no outro do que dentro da gente. A gente não vê os nossos defeitos. É muito difícil você fazer uma autoanálise e perceber no que você não está bem, o que eu preciso mudar. Aí entra aquela história que a gente tem ouvido muito, reforma íntima. Quando a gente vem fazer qualquer curso dentro do Espiritismo, primeira coisa que falam para a gente, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. É fácil? Não é. Por quê? A gente não sabe o que a gente dá de errado, o que a gente faz errado, a gente se acha que está tudo bem. Ah, eu sei, eu sou boa, eu ajudo, eu faço. Né? Agora, olha para o outro e conserta a vida do outro facinho, facinho. Por isso que é bom ser psicóloga, né? Acho que a psicóloga tem isso, ela conserta porque ela sabe ver o defeito do outro com mais facilidade do que a gente. E a reforma íntima é muito necessária, a gente tem que se autoanalisar e chegar a conclusões do que a gente precisa melhorar na gente, né? E tem outra questão aqui, o perdão das ofensas.
Vocês todos já ouviram falar de Pedro, né? Do apóstolo Pedro. Pedro era o mais revoltado, era o mais turrão. Ele chama Pedro? Ah, meu Deus, os pedrinhos. Então, mas Pedro, ele era assim. Ele foi um dos discípulos de Jesus. Jesus teve 12 discípulos. E Pedro foi um dos primeiros a ser escolhido. Né? Pescador, estava lá pescando. Jesus foi passear lá na beira do lago, viu aqueles pescadores. Quando viu Pedro, é aquele que vai ser a minha pedra, né? Pedro é pedra, sabia? Então é ele quem vai fazer tudo aqui, que vai continuar o meu trabalho. E foi realmente. Mas só que ele era briguento, ele discutia, ele não queria fazer as coisas a princípio. Ele foi assim. Ele só ficou amoroso, vivendo as coisas de outra forma após o desencarne de Jesus. Até então ele batia a boca com todo mundo. Tanto é que na noite que os soldados vão prender Jesus, o que Pedro faz? Ele tira uma bainha, da bainha uma faquinha que ele tinha, e ele corta a orelha de um dos soldados. E Jesus ficou, porque Jesus não tinha uma coisa dessa. Jesus pega a orelha, põe de volta no soldado e repreende Pedro. Não faça isso. Né? Ele era assim, meio agitadinho, meio bravinho, sabe? Mas e daí Pedro pergunta para Jesus: eu vou ter que perdoar 7 vezes a pessoa que me fizer uma coisa que eu não goste? Jesus fala: não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Você já pensou 70 vezes 7? Se eu for tomar a tabuada do 7 aqui, eu sei que vai ter enrosco, né? Então a gente deixa passar, né? Mas 70 vezes 7, Pedro falou: nossa, eu vou ter que perdoar muito. Jesus falou: sim. E nós temos que perdoar muito, mas muito mesmo. Quem é mãe, quem é pai, quem é esposa, quem é esposo, quem é filho, quem é neto, sempre perdoando. Né? Os filhos, quando fazem malcriação para a gente, o que a gente faz? A gente repreende, tem que repreender. Não pode, não vai fazer mais isso. Mas a gente perdoa, né? Porque filho é filho, né? O neto, então, vocês não podem imaginar. Quem não é avô e não é avó, sabe o que é. Sabe, né? O avô e a avó. Então, a gente perdoa, ainda faz tudo que ele quer, né? A gente tem mais paciência, né? Então, Pedro pergunta isso para Cristo. Ele fala: 70 vezes 7, meu Deus do céu. Ele já era irrequieto, né? Então, prestem atenção na resposta de Jesus. E como Pedro, procurem aplicá-la a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, isto é, perdoem, usem de misericórdia, sejam caridosos, deem e o Senhor lhes restituirá. Quer dizer, Deus vai devolver para você. Perdoe e o Senhor vai perdoá-lo. Abaixem-se e o Senhor os reerguerá. Humilhem-se e o Senhor fará com que se sentem à sua direita. Já pensou? Sentar à direita de Deus, Pai? Isso não é para qualquer um, né? Isso demora um pouquinho. A gente precisa reencarnar muitas vezes para chegar lá. Mas nós podemos chegar lá. O mais importante é a gente saber que, sendo bom, fazendo as coisas de acordo, corretamente, a gente chega lá. Feliz daquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra o meu próximo. Hoje eu não briguei na escola, hoje eu não briguei com
a vizinha, hoje eu não briguei com o marido, hoje eu não briguei com a esposa. Olha, que delícia, vou dormir tranquilo, dorme e pede para Deus dar bons sonhos, que vão ter bons sonhos, né? Então, existem duas maneiras de se abençoar: esquecer o que passou ou impor condições. E antigamente era como? Pagando, né? Levando o bichinho lá para pagar a ofensa que tinha feito. Mas daí tem uma outra história que vocês sabem que Jesus, ele usava de uma fala diferenciada, que se chama parábola. Parábola é uma forma de se contar uma história e que dentro dessa história tem um ensinamento. E Jesus usava muito esse tipo de conversa, né? Com o povo, ele reunia o povo e ele contava uma parábola. Se eu não me engano, no Novo Testamento tem mais de 50 parábolas, muitas, né? No Velho Testamento tem uma só. Veja como mudou o modo de se falar com o povo, o modo de se ensinar o povo mudou totalmente de uma época para outra. Então, passei para cá. Antes eu vou falar sobre a indulgência. A indulgência é o modo de você pagar aquilo que você deve. Mas teve uma época que na igreja foi cobrada a indulgência através de dinheiro mesmo. Você tinha um pecado, você ia lá na igreja e falava para o padre, por exemplo, né? Eu estou devendo, eu fiz um pecado qualquer aí, eu roubei, eu matei, quanto que eu tenho que pagar para me livrar disso? Você paga X e você está livre do pecado. Será que era certo isso? Lógico que não, né? Não se paga o pecado, não se paga aquilo que a gente fez de errado com dinheiro ou com metais, tipo ouro, pedras preciosas. Não vale nada. Nós precisamos pagar com as benevolências, né? Isso aconteceu e tinha uma das parábolas que Jesus nos contou, que conta, é muito interessante. É do bom samaritano. Eu vou ler para vocês, todo mundo deve conhecer, pelo menos os adultos, as crianças pode ser que não. Mas os adultos conhecem porque ela é uma das parábolas bem conhecida e é uma parábola que a gente vai ver como Jesus ensina a se ter misericórdia. O bom samaritano. Um viajante judeu foi assaltado na estrada e ali deixado como morto. Passaram por ele várias pessoas, inclusive um sacerdote, mas ninguém se comoveu nem o acudiu, até que por fim passou um samaritano, raça desprezada pelos judeus, por ser julgada inferior e herética. Este, então, apeou de sua montaria o samaritano, colocou sobre ela o ferido, conduziu a uma hospedaria e pagou ao estabelecimento para cuidar dele. Qual cumpriu o preceito da lei, que manda amar a Deus e ao próximo? Esta parábola serve para mostrar que as separações de classe, segundo os conceitos humanos, não são as que prevalecem espiritualmente e nenhum valor têm para o julgamento de Deus. Jesus, nessa parábola, sintetiza que Ele quer de nós amar ao próximo como a si
Então, hoje em dia, é muito comum um tal de bullying, né? Na escola. As crianças põem apelido, mexem com amigo, aquelas coisas. Não pode. Isso não pode ser feito. Isso é para as crianças. Isso é um pecado, que a gente fala, né? É uma ação contra o amigo, que não faz bem para o nosso coração. Nessa parábola, veja bem, o samaritano, a Samaria era uma região lá em Jerusalém, naquele local, que eles viviam separados e eles não eram muito queridos pelos judeus. Como os judeus hoje não gostam dos iranianos lá e brigam com os iranianos, né? Tem aquela guerra entre eles. Aliás, ali naquele lugar, no Oriente Médio, os conflitos são desde aquela época, desde antes, desde quando Moisés sai do Egito e vai procurar uma terra prometida para os judeus, os hebreus, né, na época. Desde ali é uma briga muito grande, né? Eles nunca se entenderam e continuam não se entendendo, o que é muito errado, né? E o samaritano foi o único que, vendo aquela pessoa caída no chão, o sacerdote passou, olhou e foi embora. O sacerdote é o representante de Deus ali, né? Ele olhou e foi embora. E o samaritano pegou azeite, pegou o vinho, porque naquela época não existia antibiótico, não existia band-aid, não existia água oxigenada. Eles curavam as feridas com azeite e com vinho, que era o sacerdote benzia na igreja e as pessoas tinham para curar as feridas. Então, o samaritano desceu do seu cavalo ou camelo, nós não sabemos, curou aquele coitado que estava ali, machucado, pôs no cavalo, levou para a hospedaria e pagou o hospedeiro. Olha, vou pagar para ele ficar aqui, para ele se restabelecer e poder ir para a casa dele, né? E mais ainda ele fez. Na volta vou passar aqui. E se precisar de mais alguma coisa, eu vou pagar. Então, veja o samaritano, que não era um povo escolhido, que não era querido, fez isso. E o outro, o sacerdote, passou direto e não olhou para o doente que estava no chão. Essa é a parábola que Jesus nos conta sobre a misericórdia. Quem foi misericordioso? O sacerdote que passou ao largo, olhou e não fez nada? Ou o samaritano, que era um povo que nem era reconhecido, nem era querido pelos judeus, e foi lá e curou o pobre do coitado que estava caído no chão? Então, são nessas horas que nós temos que ver. Nós temos que ser caridosos, misericordiosos. A caridade não quer necessariamente falar eu vou dar dinheiro. Lógico que quem tem, e tem muito e tem sobrando, pode e deve, né? Agora, se a gente não pode, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos vir aqui ler um livrinho, vamos vir aqui fazer um curso de passe para dar passe. Isso é uma caridade, né? Então nós temos que ser caridosos com os amigos, com os nossos entes queridos, com os que nós nem conhecemos. É uma coisa que tem que vir de dentro da alma. A alma tem que ser caridosa. A gente não aprende a ser caridoso. A gente vem de dentro. A alma pede para que a gente faça pelo mais, que tem menos condição, alguma coisa. Você olha com outros olhos para aquele ser que muitas vezes está ali na rua, na calçada, sem um abrigo,
ser caridoso, olhar os nossos irmãos com um olhar de amor e de misericórdia. Muito obrigada.